mensagem do Evangelho, a chama viva pentecostal para os nossos corações. Toda foi tua sentença, estas trevas se vêm para a luz. Essa nossa história de fé, de renovação, que está completando 100 anos. 2 servos do Senhor, Daniel Berg e Gunnar Vingre, para despertar o mundo para a chama do poder pentecostal. Obedecendo a direção do Senhor, os missionários deixaram seu país e vieram para o Brasil. Chegaram em Belém, onde tudo começou. Era novembro de 1910. Importante a gente refletir que quando o Senhor move, quando Ele quer agir, não existem dimensões geográficas. E Ele escolhe 2 servos, humildes servos, e que pregavam. Eles eram da Igreja Batista, a denominação deles era Batista. E eles começaram a ser despertados pelo Senhor para a doutrina do Espírito Santo já presente na Bíblia. Não era algo novo, apenas um despertar que a humanidade precisava, pois a doutrina já estava na Bíblia. E eles começavam a pregar por toda parte onde iam. Cristo salva, Cristo cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Gostaria até que a igreja repetisse comigo, porque esse deve ser o nosso lema. Cristo salva, Cristo cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. É claro que toda mudança, toda história, todo começo, toda obra do Senhor tem suas dores, suas lutas. Então, batizados no Espírito Santo, cheios de unção e de poder, eles já não conseguiam conter-se, pois a chama do poder pentecostal neles já havia se acendido e precisavam falar, pregar, para que mais pessoas também fossem batizadas no Espírito Santo. Então, de dentro daquela igreja batista onde eles estavam já lutando, buscando o Espírito Santo do Senhor, buscando seus dons, crendo nessa verdade bíblica do Senhor, crendo nesse despertar, junto com eles, 13 corajosos resolveram ir com eles, dando início assim a esse movimento pentecostal no Brasil. 13 corajosos, 13 que juntamente com aqueles 2 pastores, o Senhor levantou. É claro que a igreja onde congregavam ainda não estava preparada para este despertamento espiritual. Mas já não havia como conter a chama do poder pentecostal que começara a incendiar as almas e corações desejosos de uma experiência mais profunda com Deus. Era 18 de junho de 1911, quando os missionários Daniel e Gunnar, vendo que ali não seria possível dar ao Divino Espírito Santo a liberdade de incendiar e transformar outras vidas, resolveram, com esses 13 membros de sua igreja, fundar a primeira igreja pentecostal no Brasil. Nasceu, naquele momento, a maior igreja pentecostal do Brasil, chamada inicialmente de Missão de Fé Apostólica e posteriormente, como é denominada até hoje, a Assembleia de Deus.
Esta chama alastrou-se rapidamente por todo o Brasil, pois quem pode contra a força do Espírito Santo de Deus? Hoje, são 8 milhões de membros em todo o Brasil. São muitos ministérios espalhados por aí, mas uma só doutrina: Cristo salva, Cristo cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. E o Senhor Deus continua revelando sua vontade e levantando servos. Foi assim que em 9 de janeiro de 2005, nasceu a Assembleia de Deus, Ministério Pedra Viva. Nós somos apenas a pontinha do iceberg desse grande movimento pentecostal, mas também somos levantados pelo Senhor. Pastor João, ali representado pelo nosso irmãozinho, seu filhinho, sua esposa. Também pelo servo escolhido, chamado para estar criando esse ministério segundo o coração de Deus. O coração que tem as chamas vermelhas do Espírito Santo. Uma igreja que tem, fica na frente aqui, na frente do vermelho, na frente do vermelho. Uma igreja vermelha pela chama pentecostal do Espírito Santo, mas amarela porque o fogo, quando queima, e quando o fogo está aceso, esse fogo espiritual é uma brasa viva. E a igreja Pedra Viva é essa brasa viva aqui representada. E é claro que assim como os dois fundadores, Daniel e Gunnar, tiveram muitas lutas, muitas histórias, muitos sofrimentos, mas não desistiram. Hoje, nem sempre foram compreendidos, nem sempre foram amados e respeitados, mas eles não desistiram desse chamado do Senhor. Assim como o pastor João Carlos, como a nossa igreja que está representada. E somos apenas um pouquinho desse vazio verde, amarelo, azul e branco, todo pentecostal, hoje com 27 milhões de evangélicos aqui. Nós somos essa brasinha viva, amarelinha pelo fogo do Espírito Santo. Nós somos essas crianças de vermelho pela unção do Espírito Santo, que é preciso desejar a cada dia, que é preciso colocar o joelho no chão a cada dia e implorar por essa unção. O Daniel, o fundador, quando
Essas palmas ponto da história do Antigo Testamento. Ele não estava compreendendo aquele ponto da história profética de Joel capítulo 2, que havia se cumprido anos seguintes, no dia de Pentecostes. Aquele homem tão conhecedor e tinha a lei na ponta da língua, diz a Bíblia, ele mesmo fala que ele foi fariseu dos fariseus, hebreu dos hebreus. Então ele estava numa altura cultural, numa altura de conhecimento, de mestrado, acima de qualquer um outro que pudesse querer discutir com ele alguma coisa sobre Deus. Na verdade, Paulo era um doutor em divindade. Hoje temos uma matéria em faculdade teológica que fala sobre isso, doutorado, mestrado. Quando se faz um doutorado, nós temos conhecimento até mesmo de pastores, doutor em divindade. Paulo era doutor em divindade. Então ele traz uma biografia da sua história, de como ele sofreu por amor a Jesus, uma vez que o conheceu, que se converteu, que agora as escamas da ignorância da sua vida religiosa havia caído, como simbolicamente dos seus olhos, quando o cego contemplou a luz de Cristo Jesus, e ouviu a voz do Messias quando lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, meus queridos, no momento que aquele homem é restaurado da sua cegueira, simbolicamente ali por Ananias, que fora orar pelo irmão Saulo na rua chamada direita, e ali ele intercede e diz: irmão Saulo, o Senhor manda que vejas. E Saulo então, depois que enxerga, ele é discipulado por aquele homem quando disse: olha, o Senhor me disse, irmão Saulo, que importa que você vá pregar aos gentios, e o Senhor me falou que eu viesse aqui para orar por você, para que essas escamas caíssem dos teus olhos, porque você viu a glória do Senhor, que muitos outros não puderam ver, mesmo crendo nele, ainda não conseguiram ver da forma como você viu, irmão. Você foi privilegiado, Deus se manifestou a você, mas era necessário que assim fosse, porque você era muito duro.